Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jânio Lima, estamos aqui mais uma vez para o canal Python DS. Hoje vamos continuar o nosso estudo sobre a ferramenta Anaconda, que na verdade é um pacote de ferramentas para o estudo de ciência de dados. A gente já utilizou diversos pedacinhos das ferramentas do Anaconda dentro das nossas playlists, principalmente na playlist de análise de dados, na playlist de estatística básica também a gente utilizou algumas coisas e especialmente uma ferramenta que a gente já apresentou no vídeo passado, que foi a ferramenta chamada Spider. Hoje a gente vai dar a continuidade estudando a ferramenta chamada Jupyter Notebook, que é muito poderosa para você realizar análises e junto com essa análise a construção de relatórios que vão apresentar os seus estudos em ciência de dados e utilizando Python e outras linguagens de programação como o R, por exemplo. Hoje vamos dar um foco maior na ferramenta Jupyter Notebook em si. Então a lógica que a gente vai apresentar com algumas adaptações daria para você fazer também com outras linguagens além do Python. Se você não viu o vídeo passado do Spider, ele está bem interessante também, então a gente vai deixar aqui tanto na descrição quanto um card para que vocês possam acessá-lo também, conferir o conteúdo e dar sugestões de novas coisas aqui, seja do Anaconda, seja de outras ferramentas para que a gente possa estudar. Então vamos lá. Então já estou aqui no nosso Anaconda Navigator, que eu já expliquei aqui o Navigator, o que são esses ícones no vídeo passado. Então se tiver dúvida, dá uma conferida no vídeo que eu já comentei. A gente já falou também aqui sobre a questão de fazer o launcher do launcher ou lançamento, né, a abertura das aplicações que estão dentro do Anaconda a partir do Navigator. Aqui vocês vão perceber também que alguns dos ícones eles estão, ao invés de o launch aqui, que seria para fazer a abertura, com o íconezinho do install. Vejam, por exemplo, o RStudio, você pode instalar por aqui. Então, esse install aqui é para que você faça a instalação dessas ferramentas e que elas fiquem configuradas para aquele ambiente virtual que você está trabalhando. Então, isso te ajuda também no gerenciamento de instalações das ferramentas que você vai trabalhar. Então, fica aí mais uma dica adicional. No vídeo anterior eu falei um pouquinho, inclusive, sobre a questão de como a gente criar ambientes virtuais e como utilizá-las a partir desse menu. Agora a gente vai ver o seguinte, ó, o Jupyter, que é o foco do nosso vídeo de hoje, você pode ir por esse ícone aqui, simplesmente vir no Launch aqui, que ele vai abrir o nosso navegador. E o Jupyter ele é um ambiente de utilização do Python e de outras linguagens de programação que funciona totalmente dentro de um navegador. Mas a gente vai utilizar, ao invés de fazer esse launch aqui que a gente fez agora, eu vou fechar aqui. Normalmente é bom a gente fechar com quit, porque o quit ele vai encerrar o servidor que o Anaconda preparou ali, é um servidor local, na verdade, uma conexão local, para que o Jupyter funcionasse. Então, a gente faz isso aqui, ó, ele finaliza o servidor, você pode fechar essa janela e agora sim fechar o seu Jupyter Notebook. Por que eu fiz isso? Porque a gente vai acessar o Jupyter Notebook, vai ser a minha dica para vocês, sempre acessem a partir da linha de comando, ao invés de abrir diretamente de ali de onde a gente, por ali por onde a gente fez. Então vamos aqui, ó, Launch. Ele vai abrir a linha de comando. Essa linha de comando aqui, como eu já expliquei anteriormente no vídeo passado, esse sinalzinho, esse símbolo que aparece aqui, vejam que é o mesmo que está ali em cima no nome do ambiente que a gente vai trabalhar. Então isso significa que eu estou trabalhando aqui no ambiente virtual do Anaconda. Eu vou agora direcionar para o local que eu quero trabalhar. E vejam assim, esse é um dos motivos de ser mais interessante você abrir o Jupyter Notebook pela linha de comando. Quando a gente abre pelo ícone aqui, ele vai acessar diretamente ali um ambiente, né, um diretório do seu computador no qual a sua instalação da Anaconda vai apontar e você pode navegar naquele drive ali para onde você quiser, mas ele tem dificuldade, por exemplo, de você mudar, como é o caso da gente aqui, ó, vocês vão perceber que eu tenho
nesse computador diversos drivers aqui e eu faço a separação do que eu vou trabalhar de acordo com os meus objetivos em um drive diferente desse. Por exemplo, se eu preciso de alguma coisa que projetos mesmo em produção, projetos de ciência de dados que tem que ter um pouco mais de velocidade, eu trabalho com algum dos meus drivers aqui de SSD, seja um SSD comum ou um SSD acelerado. Se é coisa mais basicona, até esses vídeos que a gente produz para aqui, ou alguns estudos mais simples, eu vou e uso o HD mesmo para eu ir gerenciando a memória que eu vou utilizando. E isso faz com que eu tenha que ter um domínio maior sobre o local onde eu vou trabalhar. No dia a dia, isso vai ser muito comum para vocês à medida que vocês avançarem com o trabalho dentro do Python, você precisar fazer a gestão também de onde você está colocando os seus projetos. Então, para que você já vá trabalhar, mesmo que você no dia a dia ainda não esteja com drivers diferentes, para que você já se acostume, esteja preparado para uma situação, seja no seu trabalho, seja no seu uso pessoal, na faculdade, para você fazer uma gestão mais, vamos dizer assim, cirúrgica, né, do local onde você vai trabalhar. Então, vem por aqui. Vou apontar aqui então para o nosso diretório D, para o nosso drive D. Dentro do D, vou entrar aqui no meu Python e dentro de Python eu tenho um diretório chamado Jupyter. Agora sim, eu estou no diretório onde eu quero e aqui você faria esse caminho para o diretório de trabalho no qual você quer apontar, quer guardar seus notebooks, quer colocar os dados que você vai analisar. Então, fazendo isso aqui, agora sim eu venho e digito o comando Jupyter Notebook. Simples assim. E dou Enter. E agora ele vai fazer aquela mesma coisa que havia feito antes. Ó. Ele vai abrir o meu Jupyter Notebook. Mas se vocês quiserem ver a diferença, voltem um pouco o vídeo, dá uma pausa, volta lá e olha na hora que eu abri anteriormente, vocês vão perceber que aqui ele estava em um local com um monte de outros arquivos. Aqui ele está vindo diretamente para minha pasta de trabalho aqui que eu apontei, ó, e a gente pode conferir. D2 pontos, Python, Jupyter. E aí realmente nessa pasta eu tenho apenas esse arquivo CSV. Aqui eu posso criar o meu novo arquivo de meu novo notebook. E aí a primeira uma diferença que tem quando você está trabalhando com outras ideias para quando você está trabalhando com o Jupyter Notebook. O próprio nome do arquivo, que a gente está acostumado em qualquer outra ideia, a gente utiliza os arquivos .py, aqui vocês vão perceber que quando eu criar, ele vai criar uma outra extensão, que é a extensão dos notebooks. Aqui, quando eu venho no New, o que ele vai mostrar para mim aqui é o que eu tenho disponível nesse ambiente aqui que eu estou trabalhando. No nosso caso, a gente vai utilizar o Python. Se eu tivesse aqui, como eu ensinei no vídeo passado, criado um ambiente e esse ambiente tivesse o R, por exemplo, aqui nessa janela eu poderia criar, a partir desse menu de opções aqui, um notebook para o R também. Apesar do Jupyter Notebook trabalhar com diversas linguagens de programação, na hora que você cria o notebook, você precisa apontar qual o ambiente ou qual a linguagem, o kernel que vai ser utilizado, e aí isso vai fazer com que o Jupyter saiba compilar corretamente aquilo que você for criando. Então vamos aqui, new Python 3. Agora ele criou para mim um arquivo, ele deixou aqui como sem nome, né, ainda sem título. Vamos colocar aqui meu primeiro notebook. Pronto. Aqui a gente pode fazer qualquer coisa a partir desse momento. Daqui a pouquinho eu vou avançar um pouquinho nas explicações, mas vamos só fazer o nosso Olá Python DS. Vamos jogar o run e aí ele executou o comando. Agora vamos voltar na outra janela aqui, ó, e vejam que ele criou aqui o meu primeiro notebook.ipynb, que é exatamente aqui a extensão do IPython, que é a base, a ferramenta em cima da qual o Jupyter Notebook foi criado, que é um tipo de ambiente para você trabalhar com o Python. O Spider, que a gente viu no vídeo passado, ele também usa a base dele, esse IPython. Por isso que dá para você fazer coisas similares lá, apesar de não ser a mesma coisa, de não ter a mesma pegada de um notebook. Mas de qualquer modo, então, a extensão ele já vai criar automaticamente para você, mas saiba que quando você vê um arquivo que é
IPyNB, ele é um arquivo que você não vai conseguir rodar normalmente numa IDE comum, por exemplo. Se eu tentar abrir esse arquivo aqui no idle, ele vai me dar um problema aqui. Vamos lá, ó. Eu estou com agora dentro do meu diretório, eu vou tentar abrir ele no idle. Abrir com. Na verdade, talvez ele nem mostre aqui para mim o idle, então eu vou fazer o contrário. Eu vou vir abrir o idle aqui, mandar abrir e apontar lá para o nosso caminho, para vocês verem o que vai acontecer. Pronto, ó, vejam que ele sequer reconhece. Então, na verdade, ele não é compatível. Se a gente abrir como um texto, lembram que nos vídeos logo de início do Python eu falava que um arquivo criado para o Python, como para a maioria das linguagens de programação, é apenas um texto bruto, né? Um texto puro que está com extensão ali que vai ser interpretada pelo compilador ou pelo interpretador. Aqui, se eu tentar abrir, por exemplo, com um bloco de notas, vejam o que vai aparecer para a gente. Na verdade, ó, vocês estão vendo aqui que ele tem uma série de tags aqui que parece um pouco com um arquivo XML. Então, na verdade, o arquivo IPyNB ele vai ser interpretado pelo nosso ambiente ali do Jupyter Notebook e ele é lido como se ele fosse uma página web, mas que as células dessa página conseguem ser interpretadas pelo kernel que está aqui, que no nosso caso a gente está vendo aqui, que é o Python 3. Então, basicamente, a partir desse momento que você abrir o Jupyter daquele lado ali, você consegue começar a trabalhar. E agora a gente tem dois tipos principais de células dentro do Jupyter Notebook. A primeira vocês já viram logo atrás ali, que é uma célula comum que quando a gente abre ela, você pode colocar qualquer linha de comando do Python, como eu fiz aqui, ó, o print, ó lá, Python DS. Eu vou fazer aqui, por exemplo, um import pandas respd e aí eu aperto run. Depois eu posso vir aqui agora arquivo igual e aí nós vimos que há um arquivo aqui nessa pasta. Eu vou copiar o nome desse arquivo, vou dizer que o arquivo é esse cara aqui e vou dizer que dados recebe o pd read csv de arquivo. Ou seja, eu vou pedir para carregar, né, o conteúdo desse arquivo CSV aqui para minha variável dados. Eu posso pressionar o run ou eu posso pressionar também o Ctrl Enter. Quando eu pressiono o Ctrl Enter, ele roda, mas ele não cria uma nova célula. Então eu teria que, para ele criar nova célula, eu venho aqui no run ou eu venho aqui nas opções que a gente tem aqui, ó, o Insert Cell, Above ou Below. Vamos ver aqui, ó. O above, ele criou uma célula em cima, o insert below, ele cria a célula embaixo. Por que que eu precisaria, Jânio, criar uma aqui em cima? A gente vai ver, eu vou deixar ela aqui de propósito, mas vamos primeiro brincar com a de baixo aqui. Então já tem ali os dados, agora eu quero ver o cabeçalho dos meus dados, né, os primeiros registros. Então ele trouxe aqui, ó, o nosso arquivinho, está aqui exibido. E aí vocês começam a perceber aqui a primeira diferença que você tem em trabalhar com o idle, por exemplo, ou com trabalhar com o Spider, como a gente viu no vídeo passado. No Spider a gente vai ter ali o arquivo .py e vamos executando os comandos e aí ele tem uma área separada que ele vai te exibir ali os resultados. Aqui no Jupyter Notebook, o que a gente tem, e aí por isso o nome notebook, esse notebook aqui, ele é para imitar isso aqui, ó, caderno. Então, a ideia de um Jupyter Notebook é um notebook no sentido realmente, não do laptop, né, mas no sentido do notebook mesmo, a tradução literal do inglês. É um caderno de anotações ou de trabalhos científicos nos quais você pode usar uma linguagem de programação. Por isso que ele dá sempre essa visão fluida, que você vai criando células nas células, você usa a linguagem de programação que você quiser. Se a gente tivesse aqui com um notebook no R, a lógica seria absolutamente a mesma.
os comandos aqui eu lançaria os comandos do R e mandaria fazer a mesma coisa, o run para rodar, o Ctrl Enter para rodar sem criar uma nova célula, a inserção para criar uma célula acima, uma célula abaixo, e ele simplesmente pelo fato de eu ter aqui um kernel configurado do R, ele faria a leitura. Se fosse do C, é a mesma coisa. E o Python, que é, vamos dizer assim, a linguagem nativa do Jupyter Notebook, é a mesma coisa que a gente faz, qualquer análise dentro do Python, dentro do Idle, dentro do Spider ou de qualquer outra IDE, você vai conseguir fazer aqui, mas o legal é que ele vai integrando a tua análise com os códigos e as saídas desses códigos. E aí, assim, vamos para essa célula que eu disse, queria deixá-la aqui para a gente brincar com ela. Vejam aqui o que que acontece. Eu vou fazer novamente nesse aqui, ó, colocar um insert cell above. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, vejam que aqui ele está marcado code. Esse code que está escrito aqui é o tipo de célula e ele vai sempre atualizar à medida que eu colocar aqui aquela célula em evidência. A célula é esse local editável no qual eu posso inserir qualquer informação. Porém, eu posso vir aqui e mudar de code para uma dessas opções. Normalmente, as mais comuns eu uso o code e o Markdown. No Markdown, o Markdown é uma linguagem de formatação de texto, que ela é muito utilizada para criar relatórios científicos, relatórios universitários, para escrever artigos. Por exemplo, tem uma ferramenta chamada LaTeX, que usa muita coisa do Markdown para você escrever relatórios e artigos científicos. E aqui você, dentro do próprio ambiente do Jupyter Notebook, você usa essa linguagem chamada Markdown para você ir escrevendo textos formatados ali que vão ficar com o visual mais interessante para você explicar a análise que você está realizando. E aí eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar e digitar um texto comum. Este é o meu primeiro relatório em um Jupyter Notebook. Aí quando você roda aqui, o que que ele faz? Ó, vejam que agora ele perdeu ali aquele acinzentado e ele fica como se fosse um texto mesmo. Eu posso vir aqui, por exemplo, e mexer com ele aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó, colocar dois sinaizinhos de asterisco. Mando rodar, ele vai e põe aquilo ali em negrito. Há diversas funcionalidades aqui que você pode fazer em um Jupyter Notebook utilizando o Markdown. Eu vou aqui fazer o seguinte, ó, vou tirar esse negrito e vou usar uma outra ferramenta que é legal aqui também, ó, que é isso aqui. Quando eu ponho o jogo da velha, né, o sinalzinho aqui do hashtag, em uma célula de texto com Markdown, eu estou dizendo que isso aqui é um tópico, então ele aumenta o tamanho da letra e ele vai organizando aquilo ali como se fosse um relatório que você pode colocar tópicos dentro do seu relatório. Então vamos aqui, ó, este é o meu primeiro relatório em Jupyter Notebook. Vou criar agora uma outra célula aqui acima. Vou também marcá-la como Markdown. Vou dizer aqui que esse é o meu primeiro item. Este é o meu primeiro item. Vejam que aqui eu usei dois jogos da velha. Na verdade, esse item aqui ele funciona como um sub-item do item de cima que estava com apenas um jogo da velha. E vejam que ele já altera automaticamente aqui o tamanho da fonte. Ele vai utilizando isso aqui tanto para você deixar itens e sub-itens, como para você criar a própria visualização, a formatação do texto. Então vamos aqui, eu vou até fazer o seguinte, ó, este é o meu primeiro notebook e este aqui é o meu primeiro sub-item. Vamos rodar esse cara aqui também. Aí vamos criar uma nova célula aqui. E vejam que eu não preciso fazer essa mesma brincadeirinha ali do jogo da velha para todos. Eu posso ter alguns aqui, posso ter uma outra célula aqui com texto comum.
E agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu cometi uma falha, Jânio. Pessoal, eu não mudei aqui para o Markdown. Se eu tentar rodar, ele vai dar um erro, porque ele está entendendo que essa é uma linha do Python. Agora, não tem problema nenhum. Eu posso simplesmente, comecei assim e percebi depois, é só eu vir aqui, alterar. Ele já altera sem problema nenhum. Mando rodar e ele rodou normalmente. Aqui dentro eu posso fazer outras coisas, por exemplo, eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero dar uma formatação igual uma linguagem de programação. Eu uso aqui esse sinalzinho, né, que é o sinal de crase. E aí eu rodo e vejam que ele já vai dar uma configuração diferente. Há muitas formatações, eu não vou entrar no detalhe de todas elas aqui, mas só de algumas básicas. Então essas aqui são algumas interessantes. Aí eu vou fazer o seguinte, criar um novo subitem aqui. Mas, Jane, eu coloquei no lugar errado. O que é que eu posso fazer? Ó, aqui em cima a gente pode brincar com essas setinhas aqui. Ó. Eu posso descer ou subir uma seta que vai ajudar na minha formatação. Eu vou criar esse cara aqui como outro subitem. Vou ajustar aqui para o Markdown. Vou chamar esse cara aqui de carregando dados para um notebook. Vou rodá-lo. Carreguei aqui. Aí eu posso agora criar novamente uma nova célula aqui acima, formatá-la como Markdown e vou colocar o seguinte, ó. Estes são os principais passos para carregar dados em um notebook. Agora percebam o que eu vou fazer aqui, uma outra ferramenta que é bem interessante para organizar seus relatórios. O asterisco. Quando você põe um asterisco sozinho aqui, dá um espaço, ele entende que aquilo ali é um item. Então eu posso colocar aqui o seguinte, ó. Estes são os principais passos para carregar dados em um notebook. Configurar o diretório de trabalho para o local do arquivo desejado. Depois, importar a biblioteca pandas. Depois, criar uma variável com o nome do arquivo desejado. Usar a função read CSV para carregar os dados. Agora vamos rodar e vejam o seguinte, ó, eu joguei aquele mesmo sinalzinho lá de crase para o pandas e para o read CSV, porque são nomes aqui, né, de funções ou de códigos. Isso não é obrigatório, isso é para que você tenha uma formatação ali legal para que quem esteja lendo o seu relatório já consiga de cara visualizar essas informações com algum tipo de destaque. Então aqui, ó, ele já deixou tudo organizadinho, bonitinho. O que mais que daria para fazer aqui? Eu vou voltar aqui, ó, eu tenho outra coisa, além do negrito que eu fiz ali, ó, eu posso fazer assim, ó. Estes são os principais passos. Então, quando eu ponho apenas um asterisco no meio de uma frase, ele vai tornar isso aqui como um texto em itálico. Vejam que é diferente disso aqui. E aí, se eu rodar, ele traz aqui. Agora, vamos fazer aqui uma outra coisa. Vamos criar uma nova seção aqui. Eu vou chamar essa seção de seção 2. Vou colocar como Markdown. Vou deixar apenas um novo item aqui, que é o item 2. Deixa eu só dar uma olhadinha como eu fiz aqui. Pronto, é com um espacinho mesmo. Isso aqui, vocês podem utilizar essa mesma lógica que eu tô ensinando, assim, também no Google Colab. Nós temos uma playlist aqui no canal. Eu vou deixar essa playlist como um link aqui para que vocês vejam que é a playlist de utilizar o Google Colab para
trabalhar com o Python em ambiente de nuvem, na nuvem gratuita da Google. E a base do Google Colab ele é todo em cima dessa ferramenta que a gente está aprendendo hoje aqui, que é o Jupyter Notebook. Então, o que eu estou ensinando aqui serve também para o Colab. Agora, tem uma coisa que é bem interessante. Aqui no Jupyter Notebook, ele já traz uma formatação legal quando a gente está trabalhando com os itens. Lá no Colab, vocês vão perceber que você consegue trabalhar com isso como um link, como um índice que vai gerando links para você tanto visualizar, consultar, como para você rodar pedaços de uma seção ou uma subseção especificamente. Então, isso aqui é bem útil lá no Colab para essas funcionalidades adicionais que a gente não tem todas elas aqui dentro do Jupyter Notebook. Mas fica aí a dica, então. Então, vamos aqui agora. Visualizando dados no Jupyter. Agora a minha câmera ficou bem aqui na frente, ó. Eu vou fazer assim, aí vocês vão ficar tontos um pouquinho e pronto, conferi. Brincadeiras à parte, vamos lá. Então criamos aqui a nossa seção 2. Na seção 2 agora eu vou fazer o seguinte, ó, import, não. From matplot lib import pyplot res plt. E agora vamos fazer plt.plot. Eu quero ver aqui o preço das ações, o preço de fechamento dessas ações, esse conjunto de dados. Eu vou deixar o link, eu tenho uma cópia desse arquivo aqui no meu GitHub, eu deixo o link para vocês fazerem a mesma reprodução do que a gente está fazendo aqui. Mas eu não estou muito preocupado com a análise em si, mas sim com mostrar para vocês essa integração aqui, de estar fazendo um relatório, junto com um código, junto com visualização de dados, junto agora com a geração de gráficos, como a gente vai fazer aqui. Então, ó, dados, eu quero pegar dados close. E aí eu vou colocar aqui plt title, preço de fechamento de ações. Ele vai gerar um gráfico um pouco feio desse jeito aqui, mas depois a gente brinca um pouquinho com esse gráfico. Olha aqui, eu confundindo, trazendo aqui o R para cá. Gente, isso é a mania de ficar trabalhando com as duas linguagens. Então, o ponto ali, eu usei o cifrão, que é a anotação do R para você fazer análise de dados. Então, pronto, trouxemos aqui ó, o preço de fechamento das ações, desses papéis que a gente tem nesse arquivo aqui. E aí vocês viram que eu trago aqui, dentro do meu próprio caderno, uma análise gráfica. Então, tudo aqui, todos os tipos de gráficos, por exemplo, que vocês viram lá na visualização, no mini curso de visualização de dados no Python, vocês podem trazer para cá. O que a gente viu lá no curso de estatística também, vocês podem trazer para cá. Então, assim, esse vídeo ele já está ficando, a gente deve estar chegando aí perto de meia hora de vídeo, mas a ideia era dar essa exploração, recapitulando agora do que a gente viu no começo. Você pode carregar o Jupyter a partir do Anaconda. Eu já falei sobre isso também no primeiro vídeo, mas vou trazer, essa recapitulação vale. Quando você está aqui, por exemplo, no Windows, você tem o Anaconda, ó, diversas ferramentas aqui, inclusive o próprio Jupyter. A minha recomendação sempre é que você carregue, ele é um pouco mais lento fazer desse jeito, mas carregue o Navigator, porque carregando o Navigator você consegue fazer a gestão aqui dos seus ambientes de maneira mais adequada, fazer as instalações de maneira adequada, para que você não tenha problemas de incompatibilidade, para que você tenha certeza que você está instalando as ferramentas no local adequado. O segundo cuidado, na hora de lançar, na hora de abrir o Jupyter, ao invés de vir por aqui, apesar de dar para trabalhar também por aqui, mas eu recomendo que vocês abram pela linha de comando. Aberta a linha de comando, e aqui vocês vão começar a ver um monte de coisa aqui. Ah, mas eu não digitei nada disso, eu não vi você digitando já. Isso aqui eu vou explicar daqui a pouquinho, mas vamos abrir a linha toda. Então, abriu a linha de comando, aqui você consegue ir diretamente para o local onde você quer guardar os seus notebooks. Percebam que aqui não é necessariamente o local onde estão os seus dados, mas o local onde estão os seus notebooks, porque aí você vai conseguir gerenciar os seus códigos de maneira mais adequada. Então, apontou para o diretório onde você vai guardar os seus notebooks, que no nosso caso, por coincidência apenas, é o mesmo local onde está o meu arquivo, mas eu poderia estar carregando arquivo de qualquer outro local do meu computador. Apontei para ele,
carrego aqui o Jupyter Notebook. Na hora que eu carreguei, vocês perceberam, se voltarem o vídeo vão conseguir checar isso, que ele abriu o meu navegador. Estou no navegador normal, ó, tanto que eu estou aqui nas outras páginas com o meu canal aqui aberto. Mas ele abriu aqui, vem para essa primeira página. Nessa primeira página você consegue, se eu já tivesse notebooks, abrir aqueles notebooks, ou eu posso vir aqui e criar o notebook apontando qual a linguagem de programação que eu quero trabalhar. No nosso caso, a linguagem Python. Se eu estivesse em um notebook com outras linguagens aqui, em um ambiente com outras linguagens, ele iria me exibir todas as opções disponíveis. Na hora que eu mando abrir ou que eu mando criar um novo, ele já me abre uma nova janela aqui e eu começo a trabalhar. E aí vocês viram que tinha um monte de código estranho aqui dentro da nossa tela. Isso aqui é porque na hora que eu carreguei o notebook, ele criou um servidor local e configurou aqui. Você consegue verificar as configurações que estão sendo utilizadas aqui. No dia a dia, você não precisa se preocupar, isso pode ser técnico, mas com o passar do tempo pode ser que você comece a ter necessidade. Você está rodando alguma coisa, está travada, você pode abrir isso aqui e ver o que está acontecendo. Aqui, se você tiver com alguma falha interna, ele vai mostrar a falha. Se não tiver falha nenhuma, ele vai ficar simplesmente assim, ó, ele vai de vez em quando fazer o salvamento aqui. Se você fizer uma conexão externa, ele vai mostrar a conexão. Então você consegue usar essa parte aqui para você gerenciar o que está acontecendo no seu ambiente servidor. Se ele travar, você consegue vir por aqui, por exemplo, e apertar o Ctrl C. Eu não vou fazer porque senão eu perco a conexão lá, mas se eu tiver aqui, tiver travado, se você aperta o Ctrl C, ó, vejam que ele deixou aqui essa dica. Se você apertar o Ctrl C aqui, você vai apertando até ele voltar para a linha de comando do DOS, que ele finaliza o seu ambiente aqui do notebook. Então essas foram as dicas. Entrando aqui dentro, você vai utilizar nas células normalmente qualquer comando que você utilizaria para o Python. Se você já estiver dentro do ambiente onde você quer carregar um arquivo, como é o nosso caso aqui, ó, ele vai permitir que você carregue, mas você pode aqui fazer, por exemplo, ó, vou abrir aqui o meu GitHub, vou lá dentro do GitHub, vou procurar aqui o meu arquivo que tem aqueles mesmos preços ali que a gente viu. Ó. Então tem esse carinha aqui, vou pegar o caminho dele. E agora eu vou abrir lá dentro do notebook. Ops. Vou colocar o seguinte, ó, arquivo online igual a esse endereço e dados online é igual ao pd read csv e aqui vou colocar arquivos ou arquivo online. Vamos rodar e vamos aqui fazer o dados online tail. Ao invés de ver ali os primeiros dados, vou ver os últimos, vou ver a cauda. E aqui ele me mostrou os últimos dias ali que estão dentro dessa base de dados desse arquivo. A mesma coisa, eu quero ver arquivo local, mas de outro diretório, já. Então você vem aqui, ó, import OS. Aqui você vai setar o seu caminho da mesma forma que a gente faz no idle, que a gente faz no Spider ou em qualquer outro local. Vamos pegar aqui uma outra pasta de trabalho minha aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui, PyAD, datasets, Titanic, e vou dizer o seguinte, ó. Eu vou configurar meu diretório de trabalho para aquele local, os.chdir, caminho. Depois vou botar os getwd. Pronto, então vejam que agora eu já estou trabalhando, eu continuo o meu notebook no mesmo local, mas estou trabalhando com esse local aqui. Eu vou chamar o seguinte, arquivo tit recebe, e aí eu vou pegar um daqueles arquivos ali do dataset Titanic, recebe frame. E agora Titanic igual a pd read csv arquivo tit e Titanic.read.
Vamos rodar. Ops, deixa eu só trazer isso para cá. Ele está carregando ali, provavelmente... está carregando. Por exemplo, isso aqui não era para ser um arquivo pequeno, ele não deveria demorar. Tá? A gente pode vir aqui no nosso diretório e dar uma olhadinha, ó, tá acontecendo alguma coisa? Nenhuma mensagem de erro aqui. Se ele continuar demorando, você pode vir aqui, ó, interrupt. Aí você vai esperar um pouquinho que ele vai parar aquilo ali. Eu sou meio agoniado às vezes, principalmente se estiver gravando um vídeo e posso tentar mais de uma vez. Ele vai, e aí você pode ficar com esse cara aqui do lado conferindo se ele deu alguma mensagem. Aqui, ó, ele me falou que o kernel foi interrompido. Vejam que eu apertei 2 vezes e ele mostrou as 2 vezes. Então ele realmente te dá uma capacidade legal ali. Apesar de que eu interrompi, mas ele havia carregado alguma coisa aqui. Vamos repetir aqui embaixo para ver se ele conseguiu carregar. Então, ó, ele carregou ali. O cuidado, assim, é claro que eu fiz isso aqui porque a gente está gravando um vídeo, eu não ia ficar esperando o Jupyter querer trabalhar para a gente, né? Então, pode ser que em alguns casos dê alguma travada, por isso que é importante você estar olhando aqui dessa forma que você consegue gerenciar melhor o seu ambiente. E foi até legal, não foi programado, claro, isso, mas para a gente perceber outras coisas aqui, ó. Então, para a gente finalizar esse vídeo, vocês viram que eu usei o interrupt. O interrupt, ele só deve ser usado em situações de emergência, porque se você estiver fazendo um cálculo, se você estiver gravando alguma coisa, você pode perder parte do teu processamento. Então, evita você fazer isso. Mas, se for necessário, você pode vir o interrupt por aqui, ou aquele outro modo que eu falei, que esse é mais drástico, que é a partir daqui você vir com o Ctrl C. Vejam outra coisa, ó, ele foi salvando aqui várias vezes. Você pode vir aqui em File, Save, ou Save As aqui, que você vai salvar o seu arquivo. Mas ele já vai salvar porque o nosso amiguinho Jupyter Notebook, ele tem o salvamento aqui funcionando. Então, ele vai sempre estar salvando o teu arquivo à medida que você está trabalhando. Não precisa se preocupar tanto. De vez em quando, você pode vir aqui e usar o botãozinho salvar, ou o salvar como, para você salvar em outro local, ou Save As, ou esse aqui que é o Save and Checkpoint, que é o Ctrl S, que tem o mesmo funcionamento desse aqui. E à medida que você vai salvando, ele vai dando a mensagem aqui, mas sempre ele vai fazer o salvamento automático. Outra coisa aqui interessante, o kernel aqui, esse botãozinho kernel, você pode fazer o seguinte, ó. Eu estou rodando aqui, ó, eu vou repetir alguma parte aqui, ó, vou vir aqui para essa parte. Vou rodar novamente essa célula. Ele vai rodar e quando ele terminar de rodar, vocês vão perceber que ele vai mudar esse número, porque ó, ele tem uma numeração que ele é mais ou menos sequencial aqui. Mas se essa numeração aqui, você volta um pedaço do código e roda aquele pedaço, ele vai trazer a última numeração sempre para o último local onde você rodou. Então isso aqui pode às vezes atrapalhar a sua análise. Então, uma coisa que você pode fazer eu estou rodando no notebook, não tenho certeza em que local eu estou, se eu já rodei uma parte, se você pode ter utilizado o mesmo nome de variável em outro lugar e dá problema, você sempre vai ter a opção de vir aqui no kernel e fazer isso aqui, ó, o restart e clear output, ou seja, se você fizer isso aqui, ele vai reiniciar o seu notebook e apagar todas as saídas, ele vai apagar o Olá Python, ele vai apagar essa visualização, vai apagar o gráfico e vai deixar teu código pronto ali, reiniciado. Você pode vir aqui cadê aqui? Restart and Run All, que o que ele vai fazer, ele vai meio que dar um update geral aqui. Ele zera restarta, né, o kernel e roda linha por linha na ordem, da primeira até a última. Então isso muitas vezes é útil para você estar fazendo ali, tá no meio da análise e quer ver se está tudo funcionando, você pode vir aqui e forçar com que isso aconteça vindo com Restart and Run All. Eu não vou fazer essas opções todas aqui, porque como está tendo alguma lentidão aqui, então é melhor eu não mexer com ele agora. Mas vamos ver se tem mais alguma coisa importante aqui. No File é muito simples, a maioria
desses menus são bem autoexplicativos. No Edit, o Edit ele pode ter aqui uma coisa interessante que é o Delete Cells, né? Se você tem alguma célula aqui que você quer apagar, você pode vir aqui e apagar aquela célula que não é mais necessária. Todas as demais aqui vão fazer algum tipo de adição nas células. View aqui, eu não vou entrar no View. O Insert a gente já viu. O Cell aqui eu posso fazer. Isso aqui também é interessante. Quando você inicia um notebook, você pode ter situações de alguma das saídas não serem as saídas mais atualizadas. Então, se você vier aqui e colocar o Run All, ele vai rodar tudo desde o início. Então, quando você está pegando um notebook de uma outra pessoa, por exemplo, é bom você dar uma lida para ver as análises, mas depois você fazer o run all, para você ter certeza que a saída que está embaixo está compatível com o que está em cima. Porque vejam o que eu poderia fazer aqui. Ó. Aqui está o Olá Mundo, está o Olá Python DS, mas vamos que eu faça isso aqui. Ó. Olá Mundo. Eu alterei e aqui não mudou nada. Aqui só vai mudar se for rodada novamente essa célula. Então, da mesma coisa que para um comando simples como esse, isso pode ser um problema, isso pode não ser um problema, para comandos que você esteja fazendo execuções, análises, cargas, isso pode ser um problema e gerar um relatório indevido. Então, é sempre legal você vir aqui no run all. Todos os demais aqui vai ser para rodar algum pedaço das células aqui ou para alterar o tipo de célula na célula corrente. O kernel eu já dei as explicações ali, então tem várias outras funcionalidades aqui, normalmente para ou você reiniciar ou você forçar alguma funcionalidade, e o que a gente vai estar aqui sempre vai ser algum dos atalhos do que a gente tem ali em cima. Então acredito que deu para a gente cobrir muita coisa aí do Jupyter Notebook nesse vídeo. Eu vou só tentar aqui, se não rodar, beleza, mas de qualquer modo aqui o kernel, o restart e run all seria para você fazer isso aqui, ó. Ele normalmente vai te perguntar, restart and run all cells, ok, vou confirmar. E aqui ele vai reiniciar o seu kernel, e ele pode demorar um pouquinho para fazer esse processo de reiniciar, dependendo de como tá funcionando aqui a máquina onde você está trabalhando. Depois que ele reiniciar, ele vai sair rodando todas as células. Vamos ver aqui, ó. Aqui ele continua lá atrás, naquele momento em que eu fiz a interrupção. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou continuar a gravação, porque a gente pode perder algum tempinho aqui para ele fazer esse processo de reiniciar. Ó, ele dá a mensagem aqui que está reiniciando, mas ele não está indo aqui, está demorando. Então, eu não vou perder esse tempo aqui direto. Vamos só fazer aqui o run all. Ó, eu fiz ali na força, né? Eu mandei o restart, ele reiniciou. E agora, ó, vejam, quando ele está com asterisco é porque ele está rodando. Quando ele terminar aqui, ó, ele apagou todas as minhas saídas, ele vai sair gerando célula a célula a saída de volta. Então, essa aqui é a visão geral que a gente queria apresentar para vocês do Jupyter Notebook. Eu espero que tenham gostado do vídeo e se você já conhecia alguma coisa, pode ser que algo novo tenha sido acrescentado aí. Se você ficou em dúvida em algum pedaço aí, queira um vídeo complementar, deixa o comentário de que parte você ficou com mais dúvida. E assim, agora é uma nova ferramenta que juntando já com o que a gente tem na playlist do Google Colab, com as outras, com os outros vídeos das demais playlists, você tem muito mais capacidade aí de trabalho dentro do Python. Então, eu espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, deixem os comentários. Aproveitem também os cards que vão aparecer agora para fazer a inscrição do canal, se ainda não tiver feito, e para conferir o conteúdo que eu estou recomendando aí para estudo complementar do Python aqui com o nosso canal Python DS. Um abraço e até a próxima.